7, verso 37. Graças a Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que neles cresce, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus exclamou: quem tem sede? Você tem sede de Deus? Você quer Deus? Aí nós temos que ir como? A Jesus. Ele falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha em Jesus. Agora, seguir Jesus, o que é seguir Jesus? Uma é aceitá-lo, aceitar, você vai andar junto com ele. Agora, como andar junto com ele? Como segui-lo se você não o vê? Cadê ele? A palavra diz que ele fez a obra toda e subiu. Está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E ele está aguardando que os inimigos dele sejam colocados por estado de seus pés, quer dizer, sejam colocados sob a autoridade de Jesus. Jesus, então, a hora que ele assenta-se, quer dizer, ele tomou uma posição, a posição de maior autoridade do universo. Olha bem, maior autoridade do universo. Não foi dado outro nome que tenha maior autoridade que Jesus. Ele é o nome que está sobre todo nome. Não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor. Ele é o Senhor. Então, e o que ele está fazendo? Ele está aguardando que os inimigos dele sejam colocados por estrado pé. O que é isso? Dica sobre autoridade. Então, ele começou a fazer esta obra. Ele começou a fazer. Agora, ele nos comissionou a continuar nessa obra. Então, ele fala: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Aí, a questão é: as pessoas têm crido em Jesus conforme ele se revela nas Escrituras? Porque como que nós vamos conhecer Jesus? Conhecendo as Escrituras. Ele se revela, quer dizer, ele fala quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer, e quem ele é, o perfil dele, o caráter dele, o comissionamento dele. Então, agora, as pessoas, muitos falam de Jesus, mas a ideia que eles estão fazendo, ou o comportamento que estão tendo, não confere com as Escrituras. Então não é Jesus. É um Jesus criado pela imaginação do homem. Então ele nos leva a quê? Quem crer em mim, quem crer em Jesus. Quer dizer, Jesus é quem? Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, ele nos deixou o quê? A sua palavra. Então, seguir Jesus é nós vivermos conforme a palavra, andarmos conforme a palavra, procedermos de acordo com a palavra. Não adianta a gente fazer uma ideia errada. Por isso que ele fala que o nosso pensamento há de vir cativo à obediência de Deus. Quer dizer, o que é? Trazer o pensamento à disciplina, quer dizer, a moldar o nosso pensamento a doutrina de Deus, conforme Deus. Por isso que ele diz que aí nós destruímos fortalezas, As fortalezas, elas
elas prendem a mente em falsas doutrinas, em falsos deuses, em religiões, em entidades e em programação da nossa vida, não é? Que não oferta as Escrituras. Então, quando nós trazemos o nosso pensamento, é dizer cativo. Quer dizer o que é isso? Né? Ele veio o quê? Ele veio reprogramar o homem. Tá? Ele veio formatar o homem de acordo com Deus. Tá? Você olhar no computador, tem lá o centro da inteligência dele. Agora, o centro da nossa inteligência, ele foi corrompido. Ele foi corrompido. As pessoas criaram deuses, adoraram quem achavam que podiam adorar, e não sabiam a quem adorar, né? E não tinham um estilo de vida conforme o padrão divino. Então, ele veio o quê? Dar novo nascimento. Novo nascimento, quer dizer, o velho homem morreu. O velho homem morreu. E nasce um novo homem. Ele não nos melhorou, ele nos fez de novo, nos formatou de novo. Agora, para isso, né? Para isso nós temos que crescer em Deus, crescer em santificação a Deus. Né? Então, aí nós fomos reformatados. A verdade é essa. E para quê? Para que todo o nosso pensamento venha cativo a quê? A obediência de Deus. Nós vivíamos segundo as nossas próprias paixões. As nossas próprias paixões. Dava na cabeça que queria uma coisa, ia e fazia, e o que dizia? Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, porque eu entendo. Agora não. Com Jesus não. Ó Senhor, é conforme o Senhor. Agora, conforme Ele, tem que ser conforme as Escrituras, porque Ele se revela, né? Ele fala assim: quem crer em mim, como? Crer em Jesus, como? Ah, como essa religião, aquela religião? Não, absolutamente não. É conforme o fulano fala, o ciclano fala? Absolutamente não. É conforme diz as Escrituras. Por isso que ele fala: medita na minha lei, de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo que você empreender. Quer dizer, a gente vê pessoas até chorando, né? Chorando, né? Mas está no erro, né? Ele está fora da palavra, está distorcido da palavra, do que a palavra diz. Então, o Senhor conhece meu coração, não vai adiantar. Nós temos que nos amoldar, né? Em obediência, né? Ele fala: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Quer dizer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí nós podemos o quê? Produzir frutos dignos, né? De arrependimento das más obras. Então ali nasce um novo homem, né? Um novo homem. Fluirão rios de água viva. Então nós vemos muita gente falar de Jesus, orar, e depois falam em nome de Jesus. Mas se a oração não estiver de acordo com as Escrituras, não é no nome de Jesus. Pode ser até no nome de um Jesus, que não é o Jesus das Escrituras. Tem muitos Jesuses por aí, né? Que as pessoas até inventaram, né? Chama o Deus imaginário. A pessoa cria um modelo de Jesus na imaginação, no coração dela, que não corresponde com o Jesus das Escrituras. Então tudo há de passar pela palavra de Deus, tudo há de ser conforme as Escrituras. Por isso que Davi, orando, fala assim, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Quer dizer, se o Senhor ama o Senhor mesmo, não deixa eu ficar no caminho errado. O Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me alertar, o Senhor vai me ajudar, né? Aí então nós entramos o quê? Em obediência a Deus, né? Em obediência e em submissão a Deus. Nós aceitamos o governo de Deus sobre nós.
Se você vai trabalhar numa empresa, né, tem lá um manual lá, tem um manual de regras que você deve obedecer para você trabalhar ali, né? Há uma instrução, tem ali, em todo lugar que você vai tem regras de comportamento. Então, o nosso comportamento deve se amontar às Escrituras. Então, aí é Jesus. Aí você pode falar, né, eu creio. Você crê em Jesus? Eu creio. Mas em qual Jesus? No Jesus que se revela nas Escrituras. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, né, aí o que vai acontecer? Aí nós vamos produzir frutos, né? Frutos do Espírito. Nós vamos deixar as obras da carne, porque as obras da carne, né, elas são contra o Espírito. Fala que o Espírito, né, o Espírito guerreia contra a carne. Os dois têm uma batalha, né? Para quê? Para que nós não venhamos a fazer o que seja do nosso querer, mas do querer de Deus. Então, né, nós sabemos, aí Ele deu para nós o Espírito Santo, que é igualzinho a Jesus, né? E é Espírito, e para habitar aonde? Nos templos suntuosos? Não, dentro do homem. Agora, há uma diferença entre o Espírito Santo que está fora. Eu vejo muita gente falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Outra, tem uma medalhinha, né? Carrega uma medalhinha, e tem uma pombinha. O Espírito Santo, né? O outro fala, do Espírito Santo. Mas há uma diferença entre o Espírito Santo estar fora e o Espírito Santo estar dentro. Para Ele estar dentro de nós, para que nós sejamos templos do Espírito Santo e sejamos guiados por Ele, ajudados por Ele, né? Nós devemos convidar Jesus. Eu aceito a sua soberania, as suas normas sobre mim, o teu governo sobre a minha vida. E eu aceito o teu sacrifício ao meu favor. Eu te recebo, Jesus. Eu abro o meu coração e te recebo. Essa é confessar Jesus. Então, quando nós fazemos aí, nós nos submetemos às regras dele, aos mandamentos dele, aos preceitos dele. Então, nós passamos a ser o que? Submissos a Deus, submissos à vontade de Deus. E aí nós, né, diz aqui em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É o desejo desenfreado do coração do homem. Quer dizer, não tem freio, não tem regra, não tem limite, não tem disciplina. Eu faço isso porque eu quero fazer, eu faço aquilo que eu quero fazer. Agora, com o Espírito Santo, não. Aí você vai passar a ter um temor, né? Fala, Senhor, eu não quero errar, eu não quero andar fora dos teus caminhos, não quero andar fora da tua vontade. Tem misericórdia de mim, me guia no caminho reto e plano, por amor do seu nome. Quer dizer, eu quero viver de acordo com o que o Senhor quer, né? Então, ele fala, né, para não satisfazer esses desejos desenfreados. E ele prossegue, porque a carne lida contra o Espírito contra a carne, né? Essa carne não é o corpo físico. Quando ele fala em carne, né, nessa situação, não é o corpo físico, né? É a disposição humana de não ter regra nenhuma. A regra da pessoa é a sua própria consciência, né? Acha que está certo, é um achar, é um achismo, né? Então, o Espírito milita contra a carne, porque são opostos. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma guerra.
você vai querer algo, o seu desejo vai querer algo, mas aí você vai olhar para o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai apontar para a palavra. Não, mas a vontade de Deus é essa. E isso que você está pensando, que você está querendo, que você está desejando, é contra a palavra de Deus, né? Então, o que você... Aí então vai haver uma guerra, tá? E você vai lutar contra isso. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito vai vencer. Aí as pessoas, a carne é fraca. Mas o Espírito é forte, tá? E aí ele fala aqui das obras, né? Das obras da carne, né? Ora, as obras da carne são essas, né? Mas vamos lá, né? Pelo Espírito, mas, no verso 22, mas o fruto do Espírito fala assim, quem crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, vai ter o quê? Vai produzir frutos do Espírito. Glória a Deus. Ele não nos chamou para ter uma religião contemplativa. O que é? Oh Jesus, oh aleluia. Não foi isso. Ele falou assim, aqueles que creem em mim, conforme as Escrituras, né, farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda. Quer dizer, ele nos chama para trabalhar. Por isso que ele chama de servo. Servo é para servir, servo é para trabalhar. E esse trabalho, ele vai ter que produzir resultado. Jesus quer de nós resultado. Mas quais os frutos, né? Por isso, pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, quais os nossos frutos? Tem produzido fruto? Cadê eles? É a questão dos talentos. Um 5, o outro 3, o outro 1. Cadê o que você granjeou? O que você fez com o que eu te dei? Senhor, está aqui mais 5, mais 3. E você? Senhor, eu peguei e enterrei tudo. Eu enterrei e esperei o senhor voltar, porque o senhor é um homem exigente, que pode onde não plantou e tal, e eu tive medo e não fiz nada. Ele falou, servo o quê? Malvado, Você devia ao menos pôr no banco para reeleger juros, ao menos isso, mas nem isso fez. Quer dizer, nós falamos muito assim, nós estamos falando aqui, Jesus, falamos aqui hoje, Jesus ordenou ao mar, ao vento, e eles obedeceram. Jesus falou isso e aquilo aconteceu, e mais outro curou, libertou, sim. E agora? Ele falou assim, eu estou indo, mas eu quero que vocês continuem a obra que eu comecei a fazer. Ele começou a fazer. A obra é grande, e essa obra é colocar todos os inimigos dele por estrada dos pés. E quem vai fazer isso? Jesus vem fazer. Então, assim, olha, eu já te comissionei, eu já te dei a minha palavra, eu já te dei o meu Espírito. Agora é a tua vez para você fazer. Você vai ter que produzir fruto. Você vai ter que multiplicar os talentos que eu te dei. A questão é essa. Numa religião você fica ali contemplativo. Eu já cumpri minha obrigação. A palavra foi linda. Teve isso, teve cânticos, eu até chorei. E vai para casa como se tudo já tivesse completado. Eu estou bem com Deus, Foi seu coração insensato apacenta-se de cinzas. É muito mais do que isso ser cristão. É muito mais. Seja produtivo. A oração que você faz, as atitudes que você toma, vai produzir um resultado, uma diferença no mundo. A tua vida, a nossa vida é para provocar a
a diferença na nossa geração, né? Na nossa geração. Quando ele deu a ordem ao mar e ao vento, né? Aí o que ele fala? Ele lançou em rosto dos discípulos, incrédulos, os homens de pequena fé, é vocês que tinham que fazer isso, mas vocês não usaram nada, vocês não produziram nada. Até quando eu estarei convosco e vocês vão sofrer um dano? Não tem, gente. Nós não vamos chamar para ficar confortável. Vamos chamar para ser produtivos, fazer a diferença. Então, produzir fruto do Espírito. Isso, agora, esse reino de Deus começa dentro de nós. Você acha que, ela já falou que nós vamos ter, nós não vamos levar nada daqui, mas nós vamos ter casa de ouro, rua de ouro. Mas não, é para trabalhar, é para trabalhar. Vou folgar. Já tenho muito feito, vou fazer outros armazéns, vou armazenar minha colheita, e agora eu vou poder dizer, eu posso descansar, Vai em causa, hoje mesmo pedindo a tua alma, do que você tem guardado para a vida eterna, Que depósito você tem, que frutos você tem. Você só tem frutos da terra que a terra vai consumir, mas ele quer frutos do Espírito, e esses frutos são interiores. Ele começa no interior, começa mudando a nossa vida, a nosso caráter, as nossas atitudes, amoldando os nossos pensamentos. Ele ensina até como pensar. Como que nós vamos conseguir isso? Temos a ajuda do Espírito Santo, temos a palavra do Senhor para meditar nela de dia e de noite, temos as armas celestiais, para ajudar, Então, nós não somos tangidos e paralisados pelo medo, o medroso não produz. O tímido não produz, o preguiçoso não produz, o acomodado não produz, porque tem muito, eu já produzi muito, agora eu posso descansar. Não, pois aquele que dá fruto, aquele que não der fruto, ele corta e lança no fogo, e o que der fruto, ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Eu não consigo fazer. Senhor, me ajuda. Senhor, que o teu espírito, que o espírito de ousadia me tome, Senhor. Me tome. É oração. Você vai conseguir por oração. É tímido, é fraco, é medroso, é preguiçoso, é acomodado. Senhor, tira-me da acomodação. Fala com ele. É isso? Essa oração está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra. Então vai acontecer. Ele vai fazer. Porque ele, o que ele faz? Ele satisfaz os desejos do coração daqueles que o amam, daqueles que o temem. Qual é o seu desejo? Que o seu desejo seja conforme os desejos de Deus. E ele então vai o quê? Realizar esses desejos. Então, quando você vê lá os heróis de Davi, um lá com uma espada no estreito, 800 homens que vieram contra ele, abateu todos eles. E depois de passar da peleja, para tirar a espada da mão deles, tiveram que abrir a mão dele, porque a mão dele colou na espada de tanto ele lutar. Samar, os medianitas vieram para levar a colheita, porque eles esperavam que a colheita estivesse no ponto, eles vinham e saqueavam. Ele parou no meio do campo com a espada e falou assim: aqui ninguém vai chegar, aqui ninguém vai entrar. Então Deus nos chama para ser guerreiros da fé.
operadores da fé. O senhor vem fazer isso. A resposta dele vai ser o seguinte: eu não vou fazer o que eu já comissionei você para fazer. Eu quero o quê? Agora eu quero frutos. Eu quero frutos. Eu quero os textos cheios. A verdade é essa. Agora, começa no nosso interior, porque se o nosso interior não produzir frutos do Espírito, nós não temos como mudar os outros. Queremos mudar os outros, né? Nós queremos pregar para os outros, queremos que os outros sejam salvos, sejam curados, mas a obra de Deus começa em nosso interior, e o nosso interior vai produzir frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor. Pronto. Sem amor vai ser como um sino que só faz barulho, mas não resolve nada. Nada serei. Ele já começa. O amor não se ressente do mal. Recebeu o mal, não fica ressentido. Porque virão muitas coisas contra você. Virão muitas oposições. Nós vamos encontrar oposição de toda ordem. Falou mal de mim. Não interessa. Não se ressinta do mal. Agiu contra mim, me causou prejuízo. Não interessa, não fique ressentido. Passa por cima. O teu Deus é maior que está em ti do que o que está no mundo. Ele fala: não busque o seu próprio interesse. Cuidado com isso. Tem muita gente que está buscando só o seu próprio interesse. Buscando o seu interesse, estou fazendo a obra de Deus, mas está procurando só o próprio interesse. Deus nos chama para lançar fora o egoísmo, a cobiça. Mas e aí? Aí ele vai te acrescentar muito mais do que você imagina. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é pródigo, ele é abundante. Ele é abundante em abençoar. Faça primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. E não ponha os teus olhos, o teu coração em riquezas. Não ponha isso. Você vai ter? Vai ter sim, vai prosperar sim. Mas não vai servir só você. Vai servir ao reino de Deus. E o teu coração vai ser livre. E Deus vai te acrescentar muito mais do que você imagina. Você pede, você imagina. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Quantos de nós não está tendo alegria em servir a Deus? Como é que você vai contagiar pessoas se você não tem alegria? Está cheio de murmuração, está cheio de condenação a Deus, atribuindo culpa a Deus. Jó, você está querendo me culpar para você se justificar? Então isso não é Jó. O seu problema, você está colocando que o problema sou eu, o problema então é Deus. E vamos para frente. Paz. Está todo atribulado, está todo preocupado, está todo ansioso. Não tem paz? Como é que você vai levar paz para as pessoas? A paz do Senhor, a paz esteja nessa casa, a paz esteja. A se responder, a paz estará ali, porque você tem paz, você levou paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Haja um vento que venha ao seu lado, você está em paz, porque você crê no Jesus conforme as Escrituras, e Ele é o príncipe da paz. Pronto. Está preocupado com o que vai acontecer? Outros, que investem, que têm riquezas, o dólar subiu, não sei o que, a bolsa. Meu Deus, o governo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quem cuida de ti é Deus. Esteja em paz com Ele. Nunca vi um justo separado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olhe sempre na palavra. Essa é a provisão de Deus. A provisão de Deus é a palavra de Deus para nós. Nós estaremos em paz, nós estaremos em alegria. Ele fala: regozijai-vos sempre.
Música. Meu Deus, levanta a cabeça. Com Deus você tem tudo. Deus muda a tua história num piscar, abrir e piscar de olhos, meu irmão. Fique em paz. Aonde olho venhas para ele, por nada vos preocupeis, não estejais ansiosos com coisa alguma. É isso. Coma a palavra, alimente da palavra, traga o seu pensamento cativo à palavra. O vento, não, é Jesus, ele dá ordem ao vento, mas você há de tomar a sua posição em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? Quem somos nós em Cristo? Falei que nós somos raça eleita, geração de Deus, feito para superar tudo e todos, meu irmão. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Olha para a palavra. Não seja tangido pelo medo, pelas coisas que estão aí, pelas a circunstância, pelo que os outros falam, né? A palavra diz que o justo não temerá de más notícias. Quantas notícias ruins está vindo ali? Quantas? Mas isso não pode atingir nós. Nós temos o quê? O que nós temos? O que Ele deu para nós? O escudo da fé, para rechaçar todo o dardo inflamado do maligno. Longanimidade, né? Paciência, né? Longânimo, benignidade. Tem que sempre pensar em coisas boas, agir de forma de bondade, benignidade, ter um coração que é bom, que, né? Mas só um bom certo, mas agora nós recebemos o Espírito de Deus, então nós havemos de produzir frutos de bondade, fidelidade, seja fiel, né? Como fiel ao Senhor. Mansidão, meu irmão. Domínio próprio. Jesus veio trazer domínio próprio para nós. O Jesus das Escrituras veio trazer domínio próprio para nós. E vai irar, o Senhor, me dá domínio próprio. É colérico? Senhor, me dá domínio próprio. Me dá mais. Acrescenta mais. Tem misericórdia de mim. Não deixa os meus impulsos prevalecerem, mas que a tua bondade, a tua benignidade, as tuas misericórdias ditem os meus procedimentos. Amém. Contra essas coisas não há lei. Então, primeiro Jesus muda nós. Para o Senhor, muda-me, Senhor. Corrige-me, conduz-me na vereda reta e plana. Senhor, amolda o meu caráter, circuncida o meu coração, me dá o teu capacete da salvação, controla os meus pensamentos. Agora, para isso ocorrer, nós devemos fazer o quê? Meditar na lei, meditar na palavra de Deus, porque é ela que vai produzir em nós. A palavra de Deus é criadora, ela é criadora, ela é transformadora. Então ela vai transformando em nós, ela vai se realizando em nós, mudando. A gente pensava de um jeito, agora pensamos de um outro jeito. Pensamos agora de acordo com Deus. Veio pensamentos fora dos padrões de Deus. Senhor, passa o teu sangue na minha mente. Eu não abono esses pensamentos. É que o meu pensamento venha cativo ao Senhor. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é real,
se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o meu pensamento. Quer dizer, você vai conseguindo crer no Jesus conforme as Escrituras. A questão está aí. A religião está falando muito de Jesus, mas é o Jesus das Escrituras? Se é como Jesus das Escrituras, ele vai conferir com a palavra de Deus. Que é ele que trouxe a palavra. Ele que assinou embaixo de todos os livros das Escrituras. Foi ele que fez isso. Ele é o Verbo. Ele veio apresentar Deus para nós. Ele nos deu o Espírito Santo para realizar as obras de Deus. As obras de Deus. E você já sabe quais são as obras de Deus. Para a glória de Deus. E Ele vem cobrar de nós frutos. Isso é tão sério que haverão aqui, cada alma que você trabalha, que você ganha, é uma pedrinha na sua coroa. Está lá escrito, você vai ganhar uma pedrinha na sua coroa. Vão ter gradações no reino. Vai ter gradações. E você, o que você produziu? Nada, não produzi nada, eu tive medo, eu ficava aqui só contemplando, te adorando. Pronto, sim, pode adorar, mas o que você fez? O que você fez? Eu tive medo. Servo maldito, fora. Não vem nada, não produziu fruto nenhum. Para a glória de Deus. Então, Jesus começou na obra. Disse ao vento, para, amar, acalma-te, e assim se fez. Pode ter ocasião que você tem que usar isso, meu irmão. Você vai usar isso. Você não vai orar para os outros? As coisas não vão mudar? Ou você não crê que você pode fazer isso? Pelas mãos de Paulo, pelas mãos dos apóstolos, Deus fazia. Pelas tuas mãos, Deus quer fazer. Deus vai fazer. Mas se dispõe a fazer. Porque os sinais seguirão aos que creem. As pessoas que esperam primeiro sinais para depois ir. Não, nós vamos e os sinais nos seguem. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você em nome de Jesus. Creia em Jesus, mas conforme as Escrituras. Mas conforme as Escrituras. É o Jesus que se revela nas Escrituras. Este é o Jesus que pregamos. Seja frutífero. Se não conseguiu ser frutífero, Senhor, me faça frutífero. Só isso. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Seja curado, seja transformado, seja abençoado em nome de Jesus. Converta, seja salvo e curado. E creia em Jesus das Escrituras. Amém. E graças a Deus.